inteiro. O rapaz é o mais velho. É, isso. Bom, então, meninas, esse é o Edmilson Rodrigues. Ele é o nosso palestrante de hoje. Ele vai falar sobre depressão e espiritualidade, né? Exatamente. Então aproveitem, vocês já conheciam ele? Aproveitem, porque ele entende muito do assunto. E obrigada, viu, Edmilson, por estar nos dando esse apoio. Eu que agradeço. Pessoal, antes da gente começar, eu queria perguntar para vocês o seguinte, né? Eu estou gravando aqui, mas vocês não estão aparecendo. O que é depressão? O que vocês entendem por depressão? Silêncio. Pode perguntar, gente. O que vocês entendem por depressão? Depressão é quando a pessoa tem uma expectativa de vida. Tem, tipo assim, para ela, tudo faz com isso. Certo. O que mais? O que mais é Uma depressão? tristeza profunda. Fala Bem. assim. Pessoal, pergunta, para a gente poder interagir, a gente precisa saber o que vocês sabem. Porque muitas vezes, sabe qual que é o problema? Se a gente vem e fala, ó, a depressão é isso, 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 e a pessoa tem uma outra visão, ou tem uma pergunta, você sai do jeito que você entrou. Né? Então eu preciso saber o que vocês entendem, até para direcionar o que eu vou conversar dentro do entendimento de vocês, até para esclarecer, né, para ajudar. Então, o que vocês duas falaram, está dentro do processo depressivo. Mas falta de ânimo, né? Então, o que mais vocês acham que é depressão? Alguém já foi no psicólogo aqui? Alguém já foi no psicólogo aqui? Já? Então, o que vocês acham que é depressão? Porque hoje em dia qualquer coisa está deprimido, estou com depressão, né? Depressão é algo, ela faz parte de um conjunto de outros sintomas, né? Por exemplo, quem tem síndrome do pânico, quem tem esgotamento emocional. E a depressão está em vários locais, né? A depressão é algo só de momento, ou seja, tem algum momento, uma situação que eu estou vivendo, aí eu fico triste, perda de um ente querido, a perda de um emprego, um namorado, um relacionamento. Normalmente a depressão a gente relaciona com perdas, né? Mas será que é só por aí? A depressão também ela é orgânica, né? É genética. Como assim? Nós, dentro do nosso corpo, principalmente vocês são mulheres, né? Tem a reposição hormonal, não tem isso? A depressão ela vem muitas vezes quando o nosso nível de alguma substância, noradrenalina, serotonina e outras substâncias que mantêm o nosso ânimo, nossa alegria de viver, nosso comportamento, ele está desnivelado. Então, às vezes, né, infelizmente, a gente, quando vai procurar o médico e fala que está depressivo alguma coisa, o que ele faz para a gente? Ele te dá um remédio. Ele não faz um exame, muitas vezes, ele não pede um exame de nível hormonal, de nível de como você está organicamente, como é que estão os seus níveis aí de serotonina, né, de endorfina no seu corpo. E aí você vai sendo medicado e às vezes a medicação não funciona, porque cada corpo é um corpo, cada situação é uma situação. E tem um outro problema sério que é a automedicação. Eu não estou bem, não estou legal, estou deprimido, eu vou perguntar para minha vizinha que toma um remédio. E aí eu começo a tomar remédios que muitas vezes não foram feitos para mim. Por exemplo, de repente se eu vou tomar um tipo de remédio que o outro meu vizinho toma, para mim pode funcionar bem, mas para ele pode não funcionar bem. Por quê? Porque existe toda uma, vamos dizer assim, existe um cronograma, né? uma rotina que eu deveria ter para saber se realmente eu tenho depressão. Qual é a rotina? Então eu vou passar para vocês um roteirinho que vocês podem fazer para saber se realmente tem ou não tem depressão, para ter o tratamento correto. Qual que seria? Primeiro, sentir que estou diferente, sentir que não estou legal, sentir que o meu ânimo não é o mesmo, né? O meu brilho nos olhos diminuiu.
por incrível que pareça, depressão não é uma coisa de ficar sentado. Você começa a perceber no olhar da pessoa. Parece que a vida vai fugir no olhar dela. Então, qual que é o procedimento? A princípio, procurar um bom psicólogo. Né? Esse psicólogo vai fazer o quê? Vai fazer uma entrevista com você antes de te atender. O que é essa anamnese? Ele vai perguntar onde você vive, o que você come, que horas que você dorme, né? Qual que é o teu ritmo de vida, como é que é o teu local de trabalho. Ele vai fazer uma pesquisa perguntando para você como é que é a tua rotina de vida. Por exemplo, se eu durmo mal, se eu vou dormir 2, 3 horas da manhã, acordo às 6 da manhã, o que vai acontecer? Né? O meu nível, né, de serotonina, que é essa enzima, essa substância no corpo que eu produzo na hora que eu estou dormindo, né, que me dá um relaxamento, que me dá tranquilidade, que faz com que eu tenha um sono mais reparador, ela começa a não funcionar, porque ela tem um horário para começar e um horário para terminar. Né? Por exemplo, se você dormir com uma luzinha de LED da televisão no teu quarto, você não chega no sono profundo. Você precisa de, né, escuridão profunda no quarto. Eu vou dormir com uma musiquinha. Não, você não vai chegar no sono profundo. Então, para você ter um sono profundo, tem que ter um horário certo para deitar, para dormir. Se isso não estiver legal, essa serotonina não estiver legal, não estiver no nível certo, você vai se sentir cansada, desanimada, né? O seu dormir não vai ser legal e isso vai afetar durante um tempo a tua vida, né? A endorfina é esse hormônio da felicidade, da alegria. Você sabe como é que você consegue endorfina? Um abraço. O nível de endorfina você aumenta na hora que você abraça alguém, na hora que você pratica o exercício, você corre. Se você não abraça ninguém, não pratica exercício, não tem uma vida nesse ponto, olha ela caindo. E aí o que vai acontecer? Você vai ter todos os sintomas depressivos, vai tomar remédio, vai fazer um monte de coisa, mas cadê o ritmo de vida seu? Como é que é? Você mudou? Não. Então muitas vezes a gente acaba não sentindo o efeito do tratamento, a gente não sente, por quê? Porque não foi feita essa pesquisa antes, não foi feita essa entrevista antes, para eu entender o que está acontecendo com você. Aconteceu alguma coisa na tua família, aconteceu alguma coisa na parte emocional, como é que está a tua vida? Feito isso, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra, entendendo como é que a tua vida é, aí ele vai orientar você, né? Se for primeiro o psicólogo, o que ele vai fazer? Feito isso, ele vai ter uma noção de como está a tua vida. E aí vai começar o tratamento psicológico, ou terapêutico, dentro da tua rotina, inclusive mudança de comportamento, mudança de horário de dormir. Você toma água. Mas o que a água tem a ver com depressão? 70% do nosso corpo, mais de 70% do nosso corpo é água. Então, se você não bebe água, e a mulher tem muito isso de não gostar de beber água, né? O que acontece com o teu corpo? Ele desidrata. Quando ele desidrata, o que acontece? Como é que é feito todo o processo mental, né? De comunicação das células, das sinapses? É através da água. A água que produz no nosso corpo que vai produzir isso. Você vai desidratando, você vai ficando com deficiência de sais minerais, isso não vai funcionar no teu corpo, você vai começar a sentir dificuldades. Então, antes de dizer eu tenho isso, eu tenho aquilo, precisa ser feito o quê? Toda uma busca de comportamento, de atitude, do que você está vivendo e como é que é a tua rotina de vida. Inclusive para mudar essa rotina de vida, para que você tenha uma qualidade de vida melhor. Se feito tudo isso, passou pelo psicólogo, ele verificou que você tem vamos supor, perdi o emprego, meu relacionamento está ruim, meu casamento está, né? Isso é outro problema. Relações afetivas. A gente vai empurrando coisa que já acabou, né? A vida inteira, achando que certas coisas vão melhorar. O casamento não está bom, não está legal, vamos fazer um filho, para ver se o casamento volta. Não volta, né? Você já chega, vem de novo, a relação já está ruim. Você vai ter o quê? Você vai se sentir deprimido, porque a tua vida não está legal, as coisas que você está vivenciando não estão boas. Então adianta eu te dar um remédio, adianta eu te falar várias coisas, se você não mudar isso, não entender isso.
Porque para isso existe terapia familiar, conversar com o marido, com a esposa, com o companheiro, com a companheira, com os filhos, para entender o que está acontecendo, para tentar ajudar, harmonizar, né? E daí para frente ter uma nova situação. Eu trabalho muito, eu saio de casa às 4 horas da manhã, pego o trem lotado, chego no emprego às 6, 7 horas, trabalho até às 17, 18 horas, isso quando tem uma hora extra, no final de semana, chego em casa 8, 9 horas da noite, vou lavar roupa, vou passar roupa, vou fazer comida para outro dia, vou fazer minha marmita, e assim vai uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 ano, 10 anos, 20 anos. Como é que você vai estar? Se você não dá atenção para você. Chega uma hora que o corpo fala, olha, não dá mais, né? Você está tirando um tempo para você realmente, não é tirar o tempo assim, eu não vou fazer nada, mas a cabeça está funcionando, os problemas estão na cabeça, você está toda hora pensando, o que eu vou fazer, como é que eu vou pagar, como é que eu vou fazer isso? Você está relaxando? Não. Então, para a gente falar de depressão, para entender se a gente está com depressão, para você entender como é que está a minha vida. Agora, se minha vida está legal, está tudo funcionando, eu tenho essa parte depressiva, vou verificar os antecedentes familiares. Olha, minha mãe teve depressão, meu avô teve depressão, teve várias pessoas na minha vida, na minha família que tiveram depressão. Então, a depressão pode ser congênita, hereditária. Quem que vai verificar isso? O psicólogo e o psiquiatra. Quando eu vou no psiquiatra, já com o laudo do psicólogo, né, ele vai olhar aqui, tá bom. Ele vai elaborar uma medicação que é para você. Não é teu vizinho, não é o clínico geral, não. É o psiquiatra. Ele vai ver, olha, você vai precisar tomar isso, essa reposição para você. E mesmo assim, até teu corpo se acostumar, demora um tempo, uma semana, 15 dias, não é de uma hora para outra. Existem algumas reações, né? Quem é que toma remédio aqui para depressão? Ninguém está vendo, só eu que vou ver, né? Eu não vou citar nome de remédio aqui não, tá? Eu não acho legal isso. Mas se tiver tudo, procura um psiquiatra, procura certinho. Não procura 2, 3, procura várias opiniões. Porque muitas vezes, um médico, um psicólogo vai te dar um laudo, vai te dar uma opinião, que um outro vai dizer, não é bem por aí. Então você vai ter 2 opiniões. Preciso de uma terceira, para ter certeza do que está acontecendo comigo. Então não se conforma com uma só. Feito tudo isso, né, vamos entender um pouquinho, né, algumas coisas que são importantes nessa questão da depressão. Nós temos a síndrome do pânico. Né? O que é a síndrome do pânico? Ela surge de uma hora para outra, muitas vezes. Né? É um medo descontrolado, parece que a pressão vai lá em cima, o coração da taquicardia, começa a acontecer várias coisas com a gente. E aí eu penso, né? O que está acontecendo comigo? Pode ser depressão? Pode não ser? Preciso verificar isso também. Existem várias síndromes decorrência do tipo de comportamento que a gente tem hoje, da vida que a gente tem hoje, que vão atrapalhar profundamente o diagnóstico da depressão ou não. Por isso que eu preciso o quê? Procurar esses profissionais. Fora isso, nutricionista, né? Procurar mudança na parte física para que eu tenha uma vida mais harmoniosa. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Não necessariamente, se eu tenho uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico, eu tenho depressão. Isso é isolado ou não? É isolado. Porque vamos dizer o seguinte, a depressão, a crise de pânico, o estresse, tudo isso, faz parte da nossa vida. A ansiedade faz parte da nossa vida. Aliás, a ansiedade, em certos momentos, ela nos ajuda. Não sei que vai dar certo. Eu acabei de fazer um concurso lá, acabei de fazer uma prova. Daqui a pouquinho sai o resultado. Isso é normal, isso faz parte da gente. Eu quero saber o resultado, eu quero saber se eu passei, né? O problema é quando essa ansiedade ou esse sentimento se torna uma constante na vida. Toda hora e todo momento. Aí que é o problema, né? Porque isso, a gente tem 4 comportamentos, né? Temperamentos: melancólico, fleumático,
sanguíneo e o terceiro é sanguíneo, o quarto e o colérico. O que é uma pessoa colérica? É aquela pessoa que está o dia inteiro brigando. Você vai falar com ela, bom dia pra quê? O que está falando comigo? Aquela pessoa, sabe, ela não tem paciência com nada. É o colérico, né? O sanguíneo, qual que é o sanguíneo? É aquele que você vai conversando com ele e daqui a pouco o sangue vai indo para a cabeça, ele vai ficando vermelho e ele explode. Xinga, né? O que é o fleumático? É aquela pessoa que você conversa com ela, tá bom, conversa, legal, tá certo. E o melancólico? Ó vida, ó céu, ó azar. Né? Nós transitamos nesses 4 momentos durante o dia. Eu transito nos 2 primeiros. Transita? Né? Então, o fleumático e o melancólico, para quem tem esse temperamento, ele ajuda a diminuir a cólera, ou seja, a raiva, né? E também o sanguíneo dá uma acalmada. Então, eu preciso desse trânsito desses 4 para ter uma vida equilibrada. Então, eu preciso de alguns momentos estourar, eu preciso ter essa parte sanguínea, eu preciso ter essa flema, mas daqui a pouco resolve, né? Eu preciso um pouquinho dessa melancolia, afinal de contas, perdi alguma coisa, não estou sentindo bem, né? As coisas não estão legais. Faz parte. O problema é quando um deles toma conta 24 horas por dia de você. Está sempre brigando, sempre xingando, sempre não sei o quê. O pavio é curto, né? O famoso pavio curto, qualquer coisinha, né? Não ouve ninguém, não quer saber de ninguém, é só ele, pronto, acabou, né? E esse fleumático é aquele chato, tá bom, pode fazer, legal. E aquele melancólico o dia todo, né? Nossa, Deus não gosta de mim, Deus me abandonou, Deus não sei o quê, Deus não sei o quê. Então, eu preciso entender, quando eu começar a perceber que um desses aí está sobressaindo demais, é hora de eu procurar ajuda. E a gente vai encontrar isso em vários locais. Então, tudo que tem na vida é natural, até o estresse é natural. O problema do estresse, né, é quando se torna rotina. O que é o estresse? O estresse é que quando a gente vivia lá no passado e que tinha animais que iam nos perseguir, que a gente queria escapar, esse estresse o que é? Essa energia extra para a gente sair correndo, para se proteger, ou quando vem um filho com um problema, você vai lá e levanta o carro, acontece um monte de coisa. Isso é o estresse. O problema é que a vida atual, ela nos obriga a ficar estressado 24 horas por dia. Você tem que estar sempre com energia a mais. Chega uma hora que o teu corpo... Né? Panela de pressão que vocês usam? Como é que vocês tiram a pressão na panela de pressão? Na água. Na água. Quem mais faz isso? Ou levanta o pino. Ou levanta o pino. Eu fazia, agora não faço mais não. Eu levanto. O que acontece quando você coloca a panela de pressão na água depois de um tempo? A resistência da panela diminui. Daí para ela explodir, palito. Eu acho até que eu tenho que trocar minha então. Né? Então, qual que é o certo? É você deixar o tempo certo dela até a pressão tirar. Tirar aquele, levantar o pininho, você tira a pressão, mas não é bom também. Né? Qual que é o natural da panela de pressão? Terminou, coloca num canto até que a pressão se esvai. E é isso que é na vida da gente. O que acontece? Então a gente quer fazer algo muito rápido, já joga embaixo d'água, só que chega uma hora, o que acontece? Né? Aí eu tenho que resolver o problema com o filho, o problema com a nora, o problema com o marido, o problema com a esposa, o problema disso, o problema daquilo, que não gosta, um monte de coisa. E a pressão vai acontecer o quê? Vai vir. Aí eu vou trabalhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Chega uma hora que você vai explodir. Qual é a proteção do corpo? Tirar o ânimo. Se eu tirar o ânimo dela, ela vai parar de fazer isso. Aí eu vou perdendo o ânimo. Vou perdendo o ânimo. Para quê? Porque o nosso corpo, ele quer se proteger, o nosso cérebro quer se proteger, ele não quer morrer. Então o que eu vou fazer? Vou tirando o ânimo. Ele começa a tirar a energia de você para você parar. É que eu não trouxe aqui, depois eu vou passar para a Rosa aqui, uma Rosemary, para passar para vocês. Eu tenho um desenho onde mostra as dores do corpo provocadas pelas questões emocionais. Né? Quem tem dor no pé, perto do calcanhar? Esporão. Não, mas
Se você foi no médico, não teve nada ali de físico e continua sentindo a dor, é dificuldade de aceitar a mudança, a pessoa está rígida em alguma coisa, ela vai afetar uma parte do corpo, no joelho, várias coisas. Então você vai, nossa, eu fui no médico, não tem nada no joelho, toma um remédio e passa. Muitas vezes é o corpo que está provocando em você essas reações. Para quê? Para que você pare, olha, já foi demais. E hoje a vida da nossa qual que é? A gente trabalha para dar para os nossos filhos coisas que nós não tivemos no passado e deixamos de dar para ele coisas que tivemos. Atenção, carinho, né? Dá umas broncas na hora que precisa, fala, orientação. Por quê? Porque eu estou trabalhando, porque eu não quero que ele sofra o que eu sofri. Aí o que acontece com a criança, com o adolescente? Fica sozinho em casa. Não tem carinho do pai, não tem carinho da mãe, né? Vive na internet, vive um monte de coisa. Aí ele vai entrar no processo de depressão por abandono emocional. Aí ele começa a se cortar, começa a se machucar, começa a ficar sem vontade de sair, não se relaciona com as pessoas, não convive com as pessoas. E quando você vê, você está criando uma pessoa depressiva, angustiada, ansiosa, né? Outra coisa que a gente faz muito com os filhos, né? Mãe, me dá isso, toma. Mãe, me dá aquilo, toma. Ele acredita, né? Ele acredita que a vida vai dar as coisas para ele na hora que ele pedir. E aí quando ele vai viver, né, vai conviver com as pessoas, ele descobre que a coisa não funciona assim. Se você quiser, vai buscar. Você está com pressa, faça você mesmo. E aí ele vê, puxa, a realidade não bate com aquilo. Aí quando você vê, você entra no processo de sofrimento. Então, você está vendo só que a depressão não é simplesmente eu sentar na cadeira. E outra coisa, depressão mata. Deixa bem claro isso aí, depressão mata. Por quê? Porque eu vou deixando de ter vontade, aí eu deixo de tomar banho, né? Tem processo depressivo que chega a esse ponto. Deixo de tomar banho, deixo de limpar a casa, deixo de ter cuidado comigo, né? Deixo de fazer aquilo que eu precisava fazer. E aí você chega na casa daquela pessoa, aquela casa está uma bagunça, está uma confusão, né? E a pessoa está ali assim, sentada, o sofá até pegou até a forma do corpo dela. A pessoa, nesse momento, ela está num nível de depressão, num nível de sofrimento tão grande, que ela começa a perder amor à própria vida, ela começa a perder a vontade de viver. E daí ela vai, né? Ela vai se destruindo. Quando você vê um dia, infelizmente existem vários casos disso. Depressão escolhe orientação sexual, questão financeira, social? Não, ela abrange todo mundo. Por quê? Porque é uma questão emocional. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua relação com as pessoas e com você mesmo? Você vai encontrar pessoas aí lindas, maravilhosas, que não se aceitam. Tem a esposa de um apresentador de televisão da Globo, que depois saiu, que era repórter, ela se afastou, e é uma mulher lindíssima, né? É uma mulher lindíssima, padrão assim, europeu, beleza, tudo. Mas ela se afastou porque ela tinha uma doença emocional, que ela se achava feia, não se gostava, e começou a entrar num processo depressivo muito grande. Olha, ela tinha uma doença X, que gerou um processo depressivo. Ela não era depressiva, ela se tornou. Por quê? Porque ela não sabia o que ela estava vivenciando. Aí ela teve que se afastar do trabalho, fazer um monte de coisa, né? Procurar um tratamento para entender que o problema dela era outro, para chegar nesse processo depressivo, né? Tem uma repórter da Globo, Isabela Camargo. Ela teve síndrome de burnout. O que é síndrome de burnout? Você trabalha tanto, você se esforça tanto, você não tem, descansa, sai 3 horas da manhã para apresentar jornal, vai fazer outra atividade, final de semana, chega uma hora que o teu corpo começa a abrir o bico. E ela conta que um dia ela saiu da Rede Globo e não sabe como chegou em casa, porque ela teve um apagão dirigindo. Até que um dia, de uma hora para outra, ela apagou, foi internada e foi verificado que ela tinha síndrome de burnout. Aí vem a depressão, vem porque perdeu o emprego, tanto é que ela teve que entrar com ação
para que a Globo a recontratasse, porque ela estava doente, para ter, né, os benefícios e tal. Depois ela se afastou. Mas e aí teve que fazer o quê? Mudança de vida, mudança de como ela se comportava, de como ela via o mundo, né? Aí ela se tornou mãe. Até naquela época tinha abandonado tudo, ela queria viver, né, para o trabalho. Depois que ela muda o comportamento, muda a atitude, entende o que ela passou e usa o que ela passou para ajudar outras pessoas, né? Ela se casou, está bem agora, está com filho, trabalha nessa área de orientação, se afastou daquilo. Muitas vezes eu tenho que me afastar do trabalho. Às vezes a minha família, onde eu vivo, as coisas que acontecem, vão me levar para a depressão. Agora, se eu não sair desse processo depressivo, das coisas que estão acontecendo, é igual para a depressão. Vai chegar uma hora que eu vou explodir. Né? Mas tudo tem tempo. A gente quer resolver tudo em 10 dias, 5 horas. Não resolve isso. Quer ver uma coisa? Minha irmã faleceu em novembro do ano passado. Né? Saí de férias, no mesmo dia que saí de férias, ela faleceu. E eu tinha um monte de atividades para fazer naquele período. A minha sorte é que as pessoas com quem eu me relaciono, né, têm uma visão emocional muito boa, né, e acabaram me acolhendo, me ajudando a passar esse momento difícil. Mas a minha mãe teve dificuldades, tanto é que a minha mãe há pouco tempo atrás, aqui eu estou até falando aqui com a Rose, né, que ela teve uma crise de labirintite provocada pela parte emocional, né, perda da filha, a irmã faleceu no mês passado, né, várias situações que levaram a ela ao quê? A esse sintoma. Né? A filha morre de uma hora para outra, a irmã morre também aqui, acontece um monte de coisa. Como é que você não vai ter depressão, gente? Por isso tem que aprender a pedir ajuda. Colocar tudo nas tuas costas e achar que você vai resolver o mundo, deixa que eu resolvo, nossa, é acabar com a tua própria vida. Não estou legal, não estou bem. As pessoas vão te achar chato toda hora falar o mesmo problema, razão delas. Porque você precisa falar. E a gente precisa entender que em determinados momentos a única fonte de escape é repetir certas coisas. Mas vai chegar uma hora que você vai perceber o seguinte, cara, agora eu preciso, né? Eu preciso procurar um outro caminho, eu preciso procurar algumas coisas. As pessoas vão entender o que eu estou sentindo? Não. Sabe por que a gente não vai entender? A gente pode tentar compreender. Porque cada sentimento na minha vida tem um sentido para mim, porque é individual e pessoal. Como vai ter para você, como vai ter para você. Eu não posso achar que o jeito que eu trato os meus problemas vai resolver o teu problema. Você precisa encontrar o teu caminho. E como é que a gente encontra o nosso caminho? Andando, procurando, né? Conversando, entendendo, mas dando a oportunidade de ouvir o outro também, né? Porque se você for fechada para ouvir o outro, não querer ouvir o que o outro tem para te contar, já ouvi isso 1 milhão de vezes, né? E vai ouvir 2 milhões de vezes, 3 milhões de vezes, 4 milhões de vezes, até você entender como tem que ser feito. A vida é uma repetição diária. Nós acordamos um dia, esse dia tem 24 horas, ele amanhece aqui no nosso hemisfério, no lugar que é mais difícil. Ele amanhece, entardece, escurece. Tem 7 dias da semana, tem 12 meses do ano, e nós estamos sempre repetindo isso. A nossa vida é uma repetição diária. E eu preciso lidar com essa rotina. E quando tem alguma coisa que quebra essa rotina, eu não sei o que fazer. E aí vem um monte de sensações. Quando eu falei aquilo que no Brasil, né, tem amanhecer, entardecer e à noite. Se você for para o sul da América do Sul, Uruguai, Argentina, né, dependendo da época do ano, vai escurecer meia-noite. 9 horas da noite. Você vai passar e quando for 3, 4 horas da manhã o sol volta. Na Europa tem locais que são 6 meses de noite e 6 meses de dia. Essa falta de sol provoca depressão.
é a falta da vitamina D. Nós precisamos, sabe, do sol e precisamos da noite. À noite eu durmo, de dia eu trabalho. Tanto é que os maiores índices de depressão, de suicídio é na Europa. Alcoolismo. Tem alguma coisa a ver com a parte orgânica? Não, mas tem a ver com o quê? Com o ambiente onde se vive. Chega uma hora que você acorda, está escuro. Você vai trabalhar, está escuro. Você volta, está escuro, está escuro, está escuro. Chega uma hora que você não aguenta. Aí no outro período, vai dormir, tem que colocar até blackout, que é aquelas cortinas no teu quarto para poder dormir. Você acorda, está claro, vai dormir, está claro, está todo dia, está claro. Como é que está a cabeça da gente? Então o fator ambiental também ajuda na depressão. Como é que é a tua casa? Não estou falando fisicamente, esteticamente. Muita bagunça, muita briga, muita confusão, muita desarmonia. Puta, eu vou virando para minha casa, vou chegar lá, minha mulher vai brigar comigo, meu marido vai pedir um monte de coisa, os meus filhos vão reclamar da escola, a minha filha está com aquele namorado do caramba, o outro não sei o quê. Quando você chega na tua casa, você está como? Cansada, né? Estressado, cansado. Aí você senta no sofá e fala, meu Deus do céu. Vai, chega lá, olha aquele monte de roupa, né? Aquele monte de roupa. Dá para ser feliz? Né? Dá para ser feliz? Dá. Sabe como dá? Quando eu encaro, entendo que o problema é meu, não do outro. Porque quando eu não encaro o meu problema, o que eu faço? Eu fujo. Né? E como é que a gente foge? A gente sai do ambiente, a gente larga as coisas, a gente começa a beber, começa a fumar, começa a fazer coisas que vão prejudicar a gente no decorrer da nossa vida. Então, quanto mais eu encaro o meu problema, mais eu entendo que isso depende de mim, né? Não é do psicólogo, não é do psiquiatra, sou eu que preciso entender que o problema não está legal, que eu que não estou querendo mudar, porque a gente não quer abrir mão de algumas coisas, de comportamento, de atitude. Então eu preciso fazer o quê? Criar uma rotina nova de vida. Vocês estão vindo aqui quantas vezes por semana fazer o curso? 2 vezes. Quando você vem para cá fazer o curso, como é que você se sente? Ai, bem, maravilhoso. Né? Você sai daquele ambiente, né, de dificuldade, de problema, e durante 1, 2, 3 horas você conversa, troca ideia, né? E aí depois que chega melhor em casa, aí o que eu preciso fazer? Encontrar outras coisas, né? Momentos onde eu vou encontrar pessoas que pensem como eu, que acreditem como eu. Então você vai procurar aí um local, você vai procurar um CRAS da vida aí para fazer um curso, né? Vai procurar, se você tem uma religião, você vai procurar o teu pastor, vai procurar o teu padre, vai procurar o teu sacerdote, para conversar com ele, o que eu posso ajudar aí, o que eu posso ajudar nesse local, né? O que eu posso contribuir. Vou estudar, vou tirar um período para minha prática espiritual. Né? O que é prática espiritual, gente? Prática espiritual não tem nada a ver com religião. É quando você tira um tempo para você. E a minha, exato, e entendo que eu faço parte de um ser no algo maior, né? A gente está na Terra? Tá. Né? A Terra é o que nesse cosmos, nesse negócio? É uma poeira, né? É quase que insignificante, mas se sair da órbita, cria toda uma confusão cósmica. Então a espiritualidade é como é que eu lido com essa essência divina que eu tenho dentro de mim. Imagina só, como é que você nasceu, né? Vem aqui o espermatozoide, vem aqui o óvulo, ele se junta, começa a partir, daqui a pouco vira um embrião, aquele embrião cresce, e quando daqui a pouco, dentro da barriga de uma mulher, dentro do negócio, começa a se alimentar, começa a ser, sabe, tem tudo isso lá dentro. Só que tem um negócio, quando você está dentro da barriga da sua mãe, inconscientemente você ouve tudo que ela passa, tudo que ela vive, tudo que ela sente, tudo que ela se alimenta. Quando você nasce, tudo aquilo que a sua mãe, o seu pai, a sua família brigou, questionou, está no seu inconsciente, porque isso tudo foi alimentado através do quê? Desse processo de gestação. Então, muitas vezes o teu filho nasce com algumas dificuldades, com alguns problemas, que quando você vai ver,
vieram de como você se relacionou, de como você conviveu, as brigas que tiveram, as incertezas que tiveram. Isso vai para dentro da gente. Então a gente já nasce, né, um pouco deprimido. Né? A gente já nasce com um monte de sensações difíceis. Porque isso faz parte até do processo. Né? Você está dentro do corpo de outra pessoa. Você se alimenta. A criança, por exemplo, quando está dentro da barriga da mãe, se tiver alguém que não gosta da mãe ou que a mãe não gosta, o que a criança não reage? Reage, ela percebe. Então esse processo terapêutico, esse processo até de diminuir a depressão, tem que começar dentro da própria barriga. De conversar, de dar carinho, de mostrar o quanto que ele é querida, de quanto foi bem. Agora tem aquele negócio, por que você ficou grávida logo agora? Tanta dívida, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou fazer aquilo? A criança já nasce. É verdade, porque o meu filho, que vai fazer 1 ano, semana que vem, ele é mais apegado a mim do que a família paterna. E a família paterna mora aqui em Itaquá. A minha mãe mora no Alvim. Quando minha mãe vem, ele faz uma festa. E minha mãe é uma pessoa que ela é briguenta e tal. Ele faz uma festa. Quando a avó dele, paterna, vem, ele meio que, né, filho, ele se afasta. E ela é super apegada com a avó dela. Porque na época que eu tava grávida dela, eu tava meio que brigada com a minha mãe. Então com a minha mãe, ela não vai, ela brinca e tudo, mas ela não fica com a minha mãe. Mas com a avó dela, com o artista de pai, ela fica. E meu filho é o inverso, ele não vai porque a gravidez foi muito difícil. E foi justa essa frase que você falou, porque você foi engravidar, não acredito. Foi exatamente o que ela falou. E hoje ele é bem distante da família paterna, literalmente. Ele não vai. Eu até achei que quando ele fosse pra creche ele não ia, porque ele, quando tá em casa, ele só quer ele. E na creche ele é tranquilo, ele fica lá, fez a professora como se mãe dele também. E com a família paterna dele ele não vai de jeito nenhum. Então, olha, você vê como que o ambiente onde a gente vive influencia como a gente está vivendo? Hoje a gente vive num mundo muito materialista. Né? Quanto que você tem, quanto que custou essa sandália sua, quanto custou essa francesinha, não sei o quê, é tudo quanto custou, quanto que paga, e a gente vai perdendo o quê? As nossas relações emocionais. Isso é espiritualidade. É como é que aquela pessoa, sabe, se afina a mim, ao meu comportamento, à minha atitude. Por isso que é interessante a gente ter o quê? Esse vínculo com o espiritual, esse vínculo divino, para quê? Para que a gente não acredite que a vida é só isso aqui. É só essa materialidade, é só isso daqui. Se eu acreditar nisso, só que é só isso daqui, como muitas vezes prego, eu começo a ficar desesperado, eu começo a perder, sabe, a alegria de viver. Então é isso, não tem mais nada, não serve mais nada, para que eu vou viver? E aí vem o pensamento suicida, alcoolismo, droga, tudo isso, porque eu quero fugir disso, porque eu não tenho isso. Então quando eu começo, desde pequeno, a orientar a minha família, os meus filhos, um caminho de espiritualidade, de religiosidade, mas sadio, não é aquela coisa de confronto, não, de respeitar, de entender o caminho do outro, de saber que a gente não está aqui à toa, que existe uma coisa muito maior que a gente sabe exprimir, definir, mas que está movimentando as coisas. Gente, eu estou respirando aqui falando com vocês e eu não estou vendo o ar. O que me afeta, tudo aquilo que te afeta, você não vê. Sabe, a ira do outro, a falta de carinho, a falta de respeito, você vê? Você não vê, mas você sente. E afeta tão profundamente que isso vai mexer na tua vida até o final dela. São os traumas, são as dificuldades que a gente vai vivenciando. Então eu preciso criar o quê? Rotinas de proteção. Qual que é a rotina de proteção? Ter um movimento no local religioso onde eu possa ir. Mas não quero religião, não me interessa. Um local onde você possa ficar com a natureza, que você possa ler um livro, que você possa ouvir uma música, que você possa relaxar, que seja parte disso tudo. Pessoas que você possa conversar, coisas positivas, coisas legais, coisas bacanas, elevadas. Não ficar falando, você viu o outro que morreu, você viu o acidente que teve no outro, você viu não sei o que roubou. Como é que você vai, se você não sai dessa rotina, a tua cabeça pira. Eu preciso ouvir coisas que me elevem, que falem, gente, olha, tem algo melhor, né? Tem a possibilidade de coisas melhores, esperança, né?
esperança. Tem quanto tempo mesmo? Se eu ficar falando aqui, a gente fica a tarde toda. Ainda é 5 para as 11. São quanto tempo? 5 minutos, 10 minutos? Não, o nosso horário é até meio-dia. Agora, se você quiser encerrar antes... Não vou ficar até meio-dia, porque aí fica, né? Mas eu vou, só para ter uma ideia. Tem na mitologia grega, existe um conto mitológico que é a Caixa de Pandora. Né? Alguém que sabe o que é a Caixa de Pandora? Pandora era uma deusa que ela veio para a Terra, né? E na Terra aqui ela trouxe uma caixinha. Dentro dessa caixinha tinha todos os males da humanidade: a morte, a doença, a tristeza, tudo que era de ruim estava naquela caixinha. Ela era a protetora daquela caixa. Ela não poderia deixar aquela caixa ser aberta. Só que um dia, né, conversa vai, conversa vem, não sei o que, alguém lá conseguiu convencer, né, e ela se distraiu e ela abriu a caixinha. Na hora que ela abre a caixinha, todas as maldades, as coisas difíceis do mundo vêm para a Terra. Só que dentro dela tinha uma coisa, tinha esperança. Apesar de todas aquelas desgraças que ela trouxe, todas aquelas doenças que ela trouxe, junto tinha a esperança. A esperança que as coisas vão melhorar, a esperança que as coisas vão se resolver, a esperança que o mundo será melhor. E é justamente isso, né? Apesar de todas as dificuldades, todos os problemas, a gente não pode perder o quê? A esperança. E a esperança não é algo vago, não é algo que a gente imagina. Não. A esperança é o que nos mantém vivos muitas vezes. A esperança que a gente vai resolver um problema, a esperança que a pessoa vai sair daquela dificuldade, a esperança de que eu vou conquistar algo novo, a esperança que a minha vida vai ser melhor, é a esperança que nos movimenta a isso. Então precisa entender que a depressão ela surge em decorrência da minha forma de viver. E ela vem carregada de outras síndromes, outras doenças, tudo isso decorrentes dessa vida que eu estou tendo hoje. No final de semana morreu um rapaz, o Joe Static. Vocês devem ter visto na internet. Não tinha um cara que ele faz aqui bem musculoso, que ele mexia assim, o peito dele parecia que estava tocando? 30 anos. Morreu com 30 anos. Aneurisma cerebral. Né? Ninguém sabe exatamente qual o motivo. Uma vida saudável, uma vida cheia de... Mas, né? Aí eu ouço muitas vezes, quem vai em academia, a pessoa que eu falo sabe muito bem disso. A pessoa pergunta se é natural ou não. Você não chega naquele tamanho sendo natural. Aí a mulher, para ficar naquele tamanho, toma remédio, cria barba. Né? Não vou entrar em outros detalhes aí, mas né, o que acontece? A voz engrossa, cria barba, fica extremamente agressiva. Por quê? Porque ela quer ter aquela estética masculina, né? Do Mr. Universo, da Miss Universo. O homem faz a mesma coisa. Olha o Schwarzenegger que está com 70 anos de idade. Olha o Stallone. Cadê os músculos que tinha naquela juventude? Agradeça a Deus, né? De chegar, porque a maioria morre com 30, 40 anos por causa do uso abusivo de remédios. Que provocam também depressão. Porque quando ele não ganha, ele não alcança o objetivo dele, ele se sente como? Gente, vou perder mais parte do patrocínio, não vou saber o que fazer, ele começa a entrar no processo depressivo. E aí vai tomando mais remédio, fazendo mais exercício, até que o dia que o coração não aguenta, o corpo não aguenta, morre. Comportamento, gente, mudança de comportamento, mudança de atitude, como é que eu lido com a minha vida? Se eu não fizer isso, ninguém vai resolver a minha vida. Ah, mas se a pessoa não quiser mudar, o que você faz? Não faz nada. Eu não posso mudar quem não quer mudar, eu não posso ajudar quem não quer ser ajudado. Eu ofereço ajuda, eu estendo a mão. Você vai pegar se você quiser ou não. Se você não quiser, o que eu posso fazer? Te obrigar?
né? E o livre-arbítrio da pessoa? O livre-arbítrio é teu. Você que tem que escolher. O que você vai fazer, como você vai fazer, né? Para entender aonde você quer chegar. Vocês têm alguma pergunta? Aproveita, gente, pergunta. Eu não vou ficar até meio dia falando, porque isso aí pedagogicamente não funciona, né? Pode perguntar. Na hora que você iniciou a fala, você estava falando que a gente não chega no sono profundo se Tiver iluminação no quarto. Isso, que nem eu, se tiver uma luzinha, qualquer coisa que me incomoda, eu não consigo dormir. Mas, por exemplo, se eu escutar mantra, eu começo a escutar, eu só acordo no outro dia, né? Aí meu marido, ele detesta, ele fala, não acredito que você vai ouvir isso. Eu falei assim, mas eu vou escutando, sabe assim, conforme, igual da panela, você coloca a água, tá ali quente no fogo, aí na hora que você coloca a água, meu corpo vai relaxando, vai relaxando. Muitas vezes eu não escuto nem ele desligar, né? Aí foi a hora que eu falei assim, então será que por mais que eu escute, então eu não chegue no sono profundo? O que é o sono, né? Primeiro, o que é sono? Durante o dia, eu vou vivenciando várias situações. Na hora que eu vou dormir, tem vários estágios do sono. O sono REM, né, que é aquele sono onde seus olhos mexem, que é a hora que você está sonhando. É a hora que o meu organismo vai fazer uma limpeza de tudo que tem no meu cérebro. Então você vai ter sonhos, você vai ter um monte de coisa, para ele fazer vamos dizer assim, para ele arquivar e eliminar aquilo que vale e aquilo que não vale a pena. Né? A serotonina, que vem na hora do sono, ele dá aquela limpeza do meu organismo, ele vai tirar as impurezas do meu organismo, do pensamento, para relaxar. Quando eu durmo ouvindo mantra, o que vai acontecer? Meu cérebro ele não vai cumprir a rotina que ele precisa. Então você ouvir mantras 5, 10 minutos, 20 minutos antes de ir para a cama dormir é uma coisa. Você dormir ouvindo, o que acontece? A tua audição está atenta, está ouvindo, o seu cérebro está relaxado, o teu corpo não está conseguindo fazer o processo. Né? A meditação, por exemplo, vou fazer meditação. Quanto tempo dura? Ajuda muito a meditação, gente, né? Para qualquer coisa. Qual é o tempo de uma meditação boa? Você começa no máximo com 1 minuto. 30 segundos já ajuda. Aí você vai subindo, no máximo 5 minutos por dia. Você não vai ficar 1 hora meditando, não. Depois que você dormiu, você não está mais meditando nem nada. Seria interessante fazer, assim, antes de eu ir dormir, por exemplo, poderia fazer enquanto eu estou ali tomando banho? Pode. Qual é o tempo certo para você dormir bem? Que hora que você costuma dormir? 9h30. 9h30. Você sabe, se você dormir entre 9 e 10 horas, o tempo de descanso dessa 1 hora equivale a 2 horas de sono normal. Se você for dormir à meia-noite, esse nível de descanso diminui. Cada vez mais tarde que você vai dormir, menos descanso você tem. Então, vamos supor, eu vou dormir 9h30. Então, quando for às 7h30, 8 horas, o que eu vou fazer? Primeiro, a alimentação mais leve possível. Não vai comer uma feijoada, não vai comer um churrasco, porque não vai dar certo. Uma alimentação para quando você chegar, o processo digestivo já ter terminado. Vai assistir jornal? Não assista jornal. Vai assistir filme? Não assista filme de violência. Tudo isso vai ficar no seu cérebro. Procura fazer algo que harmonize o teu corpo. Respire, converse, sabe, leia um livro legal, bacana, ouça uma música, faça um relaxamento, faça uma meditação antes. Na hora que você for dormir, silêncio total. Fecha tudo, desliga tudo, não deixa nada ligado, deita na cama e vai dormir. Naturalmente. Não inventa coisa. Meu filho não dorme no escuro. Né? Então, esse não dormir no escuro... Mas porque ele é bebê, né? É? Não dorme de jeito nenhum, não dorme a noite toda, ele é complicado, a criança é... Então, mas aí vai ter que ver o que aconteceu, porque muitas vezes a gente pode ter algum problema de medo, de escuro, ou algum problema que precisa ser pesquisado, né?
e aos poucos ir levando ele. Porque senão o nosso cérebro ele é programado para fazer as coisas daquele jeito. E ele vai fazer daquele jeito. Se não for daquele jeito, ele não faz. Entendeu? Ele tipo assim, ele não quer saber o que eu quero. Ele vai fazer o que ele quer. Né? Por isso, até os pensamentos que a gente tem, se a gente não treinar, né? O que é treinar? Existe uma coisa chamada pensamento intrusivo. O que é pensamento intrusivo? Eu estou aqui parado, olhando aqui, conversando, daqui a pouco na cabeça lá. Pensamento não tem nada a ver. Um carro batendo, uma pessoa brigando, você começa a pensar nisso, daqui a pouco, nossa, de onde veio isso? Aí eu deixo, vou querer saber de onde veio. Se eu fizer isso, já era. Aí a minha cabeça vai pensar coisas negativas. Vem um pensamento que não está legal, que não é bom, não presta atenção. É deixar de pensar? Não, é não dar atenção. Vai fazer outra coisa, vai ler. Ah, mas então deixa, ele vai embora. Então eu estou treinando meu cérebro a pensar as coisas que eu quero que ele pense, não aquilo que ele quer pensar por conta própria. Então quando eu começo a prestar atenção no que eu penso, pensamentos depressivos, pensamentos suicidas, começou a ver isso daí, é como, imagina uma festa, e entra uma pessoa que não foi convidada. Eu não convidei ela, o que ela está fazendo aqui? Se eu ficar olhando para ela direto, eu não presto atenção nos meus convidados. Vou me divertir? Não. O que eu vou fazer? Tá aí? Não, fica aí. Vai chegar uma hora que ela mesmo vai se sentir incomodada, vai embora e você está, né? Pensamento intrusivo é assim. Se eu der atenção para ele, ele não vai embora, ele vai atrapalhar a minha festa. Então, antes de dormir, qualquer coisa, vê o que você está pensando, não entra, porque aquele pensamento, aquela imagem vai ficar no teu cérebro e na hora de você dormir você vai sonhar, vai pensar. Né? Outra coisa, gente, eu ouço muita gente falar assim, olha, eu sonhei com tal coisa, eu sonhei com tal coisa, tal. 99% daquilo que você sonha não tem nada a ver com o que ele está querendo passar para você. Ainda bem, porque só são coisa ruim ultimamente, então. Não, cara. O que vai acontecer? Muitas vezes, na hora que você vai passar para o psicólogo, você vai falar seu sonho, ele vai te dar uma interpretação que não tem nada a ver com aquilo. Por quê? Porque realmente não tem nada a ver. Né? É uma forma que o seu cérebro tem, muitas vezes, de reagir a uma situação que ele nem mesmo tem sentido. Então, eu preciso de ajuda para acompanhar. Mas 99% não dá. Porque se tudo que você sonha acontecesse, gente, isso acontece. Às vezes que eu sonhei que eu ganhei, fiquei milionário no Mega Sena, né? E as coisas deu certo, porque só dá errado nas coisas. A gente se condicionou ao quê? Tudo que é ruim acontece, o que é bom não. Já reparou isso? A gente dá atenção no negativo. Eu vou pegar meu carro, vou para a praia, mas e se quebrar no meio do caminho? E se faltar gasolina? E se faltar não sei o que? Me preocupo tudo, né? E esqueço, poxa, eu vou para a praia, né? Chegar lá, solzão, marzão, né? Nadar, mergulhar, divertir, não sei. Não, ele só pensa, nossa, tem que chegar lá, tem que arrumar a casa, tem que arrumar não sei o que, vou ter que ir no mercado, A gente treina para ser depressivo, angustiado e ansioso. Então, muitas vezes sem a gente mesmo perceber. Sim, senhor. 99% daquilo que tira o sossego da gente nunca vai acontecer na tua vida. Mas a gente fica pensando naquilo. Gente, será que amanhã vai dar certo aquele negócio? Será que vai dar certo? Será que não sei o que? Você fica angustiado. Né? Está tão angustiado que você vai fazer entrevista de emprego com tanta angústia, chegar lá, né? Soa, se desespera e não dá certo. E muitas coisas que você pensa que não vai dar certo, acontecem, nossa, você nem se lembra que você pensou naquilo. Tem que dar muita atenção às coisas que são negativas. Né? As coisas que não são legais. Passa a prestar atenção nas coisas boas que te acontecem. Aí eu vou numa festa, mas vou encontrar a Joana. Oh, mulher chata. Né? Vai falar disso, vai falar daquilo, vai falar não sei o quê. Pô, a marido da Joana vai ter o Pedro, vai ter o Augusto, vai ter a Maria, vai ter tanta gente legal, bacana. Por que a Joana é mais importante do que os outros? Né? Aí o que você faz? Você estraga a tua vida, a tua festa por causa da Joana. E a gente faz isso com um monte de coisa na vida da gente. Pode perguntar. Assim, eu estou no momento, eu estou aposentada, agora era para eu estar na paz de Deus. Né?
Mas, assim, eu estou num ritmo que eu vou ouvir um áudio de WhatsApp, eu tenho que pôr no 2, porque eu não tenho paciência de ouvir no 1. Eu vou assistir um vídeo, uma palestra, dependendo da pessoa se fala devagar, eu acho que eu melhoro a velocidade da reprodução, porque eu tenho paciência de ouvir a pessoa falar devagar. Eu vou fazer uma coisa, se essa mão aqui pode fazer e essa outra, eu estou fazendo duas coisas. Se eu vou tomar banho, eu me esfrego aqui e estou escovando o dente. Eu estou vendo que isso está ficando mais constante. Então, isso é um problema. Sim. Ansiedade, né? Tá no ritmo O que acontece? Eu vou assistir um filme, por exemplo, eu tiro uma tarde. Ontem eu fui assistir filme à tarde, chega no final do dia eu falo, meu Deus, eu perdi tempo, eu não fiz nada útil. Aí dá para esse sentimento de culpa. Como assim? Eu fiquei o dia inteiro sem fazer nada, assistindo um filme. Sentimento de culpa. Por favor. Sentimento de culpa, né? Não estou sendo útil. Aí se eu não for, se eu não aparecer, o que vai acontecer? Aí bate a culpa. Quer ficar depressivo, mas sente culpa. Né? Agora, o que acontece? Eu, por exemplo, se tudo der certo daqui 2 anos, vai dar certo, eu estou me aposentando. Só que eu estou planejando a aposentadoria já faz uns 5 anos. O que acontece? A gente não quer planejar a aposentadoria porque a gente não quer largar a mão das coisas, né? Não se imagina. Só que eu preciso entender que uma hora as coisas terminam. Então eu tenho que aprender o quê? A ir me desligando suavemente da minha rotina. Não é isso? Não é chegar um dia, a partir de hoje você não vai dar mais aula. Eu tenho que começar aos poucos, né? Diminuindo, não é de maneira abrupta, não, e um pouco, né? Um pouquinho. Para quando chegar no dia da aposentadoria, eu não sentir falta e começar o quê? Um novo período na minha vida. Mas assim, é que a minha rotina aposentada começaram outras coisas. Sim. E aí eu fico perdida, porque eu falo, como é que Prioridades. boa? Prioridades. Eu tenho que estabelecer o que vai ser prioridade a partir dali para frente. Se eu aceitar tudo que me pedem para fazer porque eu estou aposentado, ou porque eu sou isso, você está ferrado. Ah, está aposentado, eu chamo amigo. Não tem nada para fazer mesmo, né? Cachorrinho. Né? Amigo está aposentado, não tem nada para fazer, eu chamo amigo. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí quando você vê, você está, né? Estabelecer prioridades. O que é prioridade para mim? Muitas prioridades falam, não vou fazer. Ah, não vou. Entendeu? Não quero. Entendeu? Porque chega uma hora que eu estou falando coisas dos outros e não as minhas. Né? Por exemplo, o que eu quero fazer no momento que eu estiver aposentado? Quero continuar dando palestra? Eu quero, porque eu gosto. Eu gosto de falar. Mas quero fazer todo dia? Não. De jeito nenhum. Não quero isso como uma profissão diária. Não quero isso, eu vou ganhar dinheiro fazendo. Não. Eu gosto de fazer certas coisas. Eu quero chegar em casa no final de semana e, por exemplo, ver uma série de um filme que faz tempo que eu não assisti. Então eu vou estabelecer as minhas prioridades de atividade e as minhas prioridades de ócio. O que é o ócio? Mas aqui não é que ócio qualquer. Isso eu não quero fazer, isso eu vou fazer. Ah, mas aqui na casa, por exemplo, aí tem as atividades. Às vezes as pessoas chamam a gente, para fazer tal coisa. Não vou fazer. Poxa, mas você podia fazer. Eu falei, não quero. Mas como é que a casa vai se virar? Vai aparecer gente que vai fazer. Sempre aparece. Eu tenho tempo que eu estabeleci para isso. Eu tenho tempo para aquilo. Eu preciso aprender a dizer não para tudo, inclusive para filho. E filho tem que aprender a ouvir não. Porque ele vai ouvir não pra caramba na vida. Se não ouvir de você primeiro, ele vai ouvir de quem não deveria ouvir. E aí, chefe, posso chegar atrasado? Não. Posso fazer isso? Não. Ah, eu não quero fazer hora essa. Não quer? Pode ir embora. É assim que é a vida. A gente vai ouvir muito não na vida. Então eu preciso estabelecer quais as minhas prioridades. Se palestra está me irritando, para de ouvir. Chegou uma época que eu parei de ouvir palestra na internet, um monte de coisa. Chegou uma pessoa, parei, vou ver outra coisa. Na hora que me der vontade, eu volto e vou assistir, porque eu estou com vontade, não porque eu tenho, preciso, necessito.
Então, prioridade. Qual que é a prioridade minha na vida? Se você não estabelecer prioridade, se você colocar os outros... A mulher tem muito isso. Né? Prioridade minha, meus filhos. Acabou tua vida. Ai, tá difícil, viu? Acabou tua vida. Eu falo assim. Então, filho não... Desculpa dizer, mas filho não é prioridade. Filho, casa, marido. Aí eu falei, o quê? Eu tô me deixando, vou mais saber de nada. Porque eu vou dizer para você, se você encontrar a mãe ou o pai, alguém assim, que estabelece que você é prioridade deles, eles vão estar doentes. Eu vou comer. Então, Eu não vou fazer nada. então, uma mãe feliz, um pai feliz, eu vou ter muito mais que aprender a ganhar com ele do que um pai que está estressado, uma mãe que está estressada comigo. Prioridade é você, porque na hora que você ficar doente, na hora que você vai sozinho. Entendeu? E você tem que aprender o seguinte: e na hora que eu me for, como é que essa pessoa vai fazer sem mim? Eles vão se dar. Vão se virar, gente. Vão se virar. Se minha mãe ver isso aqui, vai ficar doido. Mas o dia, por exemplo, que a minha irmã faleceu, fui eu que fiz tudo. Eu nunca tinha enterrado ninguém. Eu nunca fiz documento de ninguém. Né? Fiz. A própria natureza, Deus te ajuda, Pai, as pessoas te ajudam, você faz. E você vai aprender a viver sem a pessoa. Porque é assim que faz a vida. A vida tem um começo, um meio e um fim. Dói, é difícil? É. Eu tenho uma visão religiosa da vida, minha mãe não tem. A minha mãe não vê a vida como eu vejo. A minha mãe não entende a morte como eu vejo, meu irmão não entende a morte como eu vejo. Como é que eu tive que agir? Entender que eles não veem a vida como eu vejo. Respeitar a dor deles do jeito que eles são, do jeito que eles veem, mas não esquecer de como eu vejo. Eu te respeito ao seu ponto de vista, como você, né? Não vou impor a você como eu vejo a vida, a minha crença, não vou te fazer isso, mas não vou deixar a sua dor, a sua angústia tirar a paz que eu tenho pela visão que eu tenho. Isso é maturidade, a gente só aprende isso na dor, enfrentando dificuldade. Aí eu estou saindo do local que eu trabalhava, depois de 3 anos. Estava postando várias coisas ali. Há uns 20 dias atrás, o negócio ficou feio, fui falar com o secretário, fui falar não sei o que, não resolvi. Aí um dia eu estou chegando no serviço, aí tem aqui perto da prefeitura, tem um local que é o salão de festas. Aí eu viro a rua para o local do trabalho. Na hora que eu virei a rua, eu falei, acabou, não fico mais aqui. Entrei em contato com a minha coordenadora e falou, pode entrar em contato que eu não vou trabalhar mais aqui. Bem assim, não vou, encerrou aqui. Mas se não tiver outro local, eu volto na secretaria de origem, pode mandar onde for. Eu não quero mais trabalhar aqui, acabou. E eu falei para todo mundo, acabou. Aí o secretário chegou lá, fui conversar com ele, expliquei, ele entendeu. Então quando você voltar de férias, a gente conversa. Você tem que saber que a hora que acaba as coisas. Se eu falasse, não, eu vou continuar mesmo assim, eu ia ficar no inferno. Aí eu ia ficar deprimido. Mas eu senti, falei para todo mundo, não, para onde você vai? Não sei. Eu não sei daqui 20 e poucos dias que eu estou de férias, para onde eu vou. Mas eu sei aonde eu não quero ficar. E como é que a gente aprende isso? Ouvindo a gente mesmo, a nossa consciência, a nossa vontade, sabe? Ouvindo os sinais que estão dando, que a gente mesmo se dá, do que pode e o que não pode fazer. Eu acho que o problema muitas vezes, será que é porque a gente tem o medo do novo, o medo das mudanças, que a gente acaba não querendo ir e fala assim, não, eu tô aqui, eu sei de cor e salteado tudo que vai acontecer. Lá eu não sei o que me espera, então eu acho que é mais confortável eu ficar aqui do que ir para lá. Eu acho que essa seria insegurança, o medo do novo. Vamos colocar 2 pontos. Primeiro, isso e sentimento de culpa. E se eu for não der certo, se eu falar não, como é que as pessoas vão falar? Elas vão ficar tristes comigo, vão ficar frustradas comigo, né? Vão ficar magoadas. Você começa a pensar tudo do outro. Isso. E essa zona de conforto, ela é tão ruim que eu sofro, né? Eu vou passar mal, eu vou acabar com a minha vida
porque eu não tenho confiança no meu potencial, naquilo que eu posso fazer. Então eu prefiro ficar no local que eu estou... Casamento. Né? Casamento, relacionamento, emprego, é assim. Não vou achar ninguém melhor que você não, cara. Você já sei que é, né? Já sei as porcarias que faz mesmo, já estou acostumado. Você encontra um outro aí. Esse medo de dar um passo a mais que faz com que a gente sofra na vida e entre em depressão, entre em síndrome do pânico, entre em tantas coisas que hoje em dia faz a gente sofrer. Estou falando para largar tudo? Não. Se não está bom, conversa. Procura um terapeuta, procura um psicólogo, vou fazer uma terapia de família, procura um orientador de carreira. Vou me aposentar? Vou procurar alguém que lida com isso para me orientar. Olha, daqui tanto tempo eu vou me aposentar, estou passando por isso, como é que faz? Vamos conversar. Lembra disso que eu falei? Eu falei assim, que antes de passar para o psicólogo, psiquiatra, fazer uma pesquisa, como é que é a tua vida, o que você come, o que você anda. Eu preciso saber o que é a tua vida hoje, o que você vai abrir mão. E do que você não quer abrir mão. Partindo daí, a gente vai criar o quê? Né? Nosso roteiro para você se aposentar, mudar de emprego, mudar de trabalho. Mas uma hora você vai ter que fazer isso. Hoje o que você faz, de ensinar as pessoas a fazer a unha, a pintar, em algum momento foi uma grande dúvida da tua vida. Será que eu vou fazer isso mesmo? Será que vale a pena? Não foi? Foi. Se você não tivesse feito, você estava aqui hoje? Não estaria. Meio que você quando começou o magistério, lá, né, na época do Homero que tinha ainda, né? Eu me lembro, na mesma época praticamente. Hoje nem existe mais, uma falta que isso faz, devia ter, né? Isso faz uma falta terrível. Mas quando você chegou lá e falou, vou ser professora. Então, eu ia desistir, porque cheguei, meu sonho era ser professora. Aí eu fui, nos primeiros dias de aula, tinha uma menina que já tinha sido reprovada. Ela falou para mim assim, você é tímida? Eu falei, sou. Ela falou, então você não vai conseguir. Então você não vai conseguir dar aula, porque você tem que falar lá na frente e tal. Aí eu voltei para casa chorando, porque eu falei, eu não vou conseguir. E aí eu chorei e minha mãe falou, não, você vai. Você vai e tenta. Se você não conseguir, você desiste, mas pelo menos você tentou. Fui na maior insegurança. Ou seja, eu me formei, essa pessoa não se formou, porque ela repetiu de novo. Se eu tivesse dado ouvidos a ela, eu hoje não estaria aposentada depois de 33 anos de trabalho. Entendeu? Então a gente tem que, é aquilo que eu falei no começo, a gente tem que filtrar as coisas que a gente ouve. Porque eu ouvi minha mãe que falou, não, vai. Se você não desiste, se você quiser desistir depois que experimentou, tudo bem. Aí você vai fazer outro curso, mas primeiro experimenta. Né? Tem muito isso. E eu, se eu não tivesse ouvido, hoje eu não estaria aqui. É engraçado que eu sou tímido. Antes de pensar, eu tinha um medo de falar em público horroroso. Até que um dia eu descobri que precisava falar em público. O que eu faço agora? Só que quando eu comecei a falar em público, eu senti um prazer tão grande. Não, eu senti uma alegria tão grande de fazer aquilo, eu falei, não quero parar de fazer isso. Né? Mas a timidez estava me bloqueando, eu poderia ter começado muito mais cedo. Mas o dia que a necessidade bateu, ela falou, você tem que se virar, você vai ter que falar em público. Eu descobri meu lugar. Foi o que aconteceu comigo isso, porque eu me formei professora, estava trabalhando, aí surgiu a oportunidade de ser coordenadora do tempo do Alfage. Você quer ser coordenadora? Eu falei, eu vou, né? Então tá, fui. Aí um monte de professora. Agora você vai dar reunião. Eu falei, hã? Você vai falar agora. E eu não fui preparada. Eu respirei fundo, achei força não sei aonde e falei, e dei a reunião. Sem preparo, sem nada. Se tivesse preparado, era capaz de nem se dar certo. Exatamente. Quando você é jogada na fogueira, ou você se queima, ou você pula dela. Isso tem a ver muito com as atitudes que ele tem na vida e que se toma livra muita gente de cair num processo depressivo. Uma vez me chamaram para fazer falou, você faz tal coisa, tal assunto? Eu faço.
Você conhece assim? Conheço. Aí tinha uma pessoa perto de mim, assim, só me olhando. A outra foi, falou, saiu e falou, você sabe fazer isso? Eu falei, não tenho nem ideia do que é. Mas se tem livro, se tem vídeo, eu aprendo. Eu faço. E é bem assim. Não sabia absolutamente nada, mas disse que ia fazer. E fiz. Se tem livro, se tem alguém que sabe, alguém lê, a gente faz. Eu vou esperar aprender para depois fazer. Não, a oportunidade me chamou, eu faço. Foi igual quando a Meire me convidou para o projeto. Na hora que ela me falou, eu estava tirando a cutícula da unha dela, na hora que me falou, eu levei um susto tão grande e pedi para ela um tempo para eu poder responder. Quando eu cheguei em casa, eu falei assim pro meu marido, eu falei assim, não, eu não vou dar o curso dele, mas por que não? Eu falei assim, uma coisa é você tirar a cutícula da frente, outra coisa totalmente diferente, você ensinar. Eu não sei se eu tenho essa capacidade. Eu não conheço as meninas, não sei como que vai ser. Então, é uma coisa muito nova. Então, foi igual eu falei assim, uma coisa é eu estar aqui na minha zona de conforto, outra coisa é eu sair da minha zona de conforto. Aí eu fui conversar com a minha mãe, que tem 92 anos. Ela olhou bem sério pra mim, eu tava falando, ela tava sorrindo. Daqui a pouco o sorriso dela foi saindo do rosto, ela foi me olhando. Ela falou assim, você não confia em você? Você acha que você não tem capacidade? Quantos anos já faz que você trabalha com isso? Aí eu falei, mas já tem um tempo. Ela, não, eu quero saber o tempo. Eu falei, já tem 18 anos. Ela falou assim, você não se acha capacitada? Se você, que é você, não se acha, que tipo de confiança você vai passar para a pessoa? E isso me deu, sabe, assim, um estalo. Aí eu falei assim, bom, eu sei fazer. Então eu vou sair sim da minha zona de conforto. Aí foi a hora que os meus filhos, meu esposo, tudo me deu maior apoio. No primeiro dia, eu também não sabia que eu ia ter que falar tanto, mas eu vim toda segura, morrendo de medo. Conversei com elas, que não foi já direto tirando a cutícula. Aí todo mundo, mas você já tem na cabeça? Eu falei assim, gente, eu não tenho na cabeça o que eu vou fazer, mas eu estou estudando, estou vendo vídeo, para ver as coisas novas que tem. E no segundo dia de aula, eu cheguei em casa, isso eu não tinha comentado com quase ninguém, eu acho que eu comentei com a Meire, mas eu chorava tanto, e eles, o que foi que aconteceu? Foi uma satisfação que vinha de dentro de mim, que até hoje eu não sei explicar, que tipo, você está fazendo a coisa certa, era isso que você tinha que fazer. Então, hoje, eu olhando para elas, vendo elas, falei assim, a mesma oportunidade que pessoas me deram lá atrás, elas também estão tendo. Então, eu falei assim, é igual eu sempre falo assim, não é querendo, falar assim, nossa, olha, é tipo assim, elas são mulheres, mostrando para elas que elas têm sim a capacidade de sair daquele negócio de ficar só na rotina ali dentro de casa, conversar com pessoas diferentes, ver pessoas diferentes. A gente como manicure, a gente mais escuta do que fala. E até hoje, quando eu falo sobre isso, eu me emociono, porque eu não sei dizer o turbilhões de sensações que eu tenho dentro de mim de estar dando aula para elas. O que você falou aqui é interessante, porque o que mais leva a gente para a depressão é quando a gente não confia na gente. E aí a opinião do outro ter um peso tão grande. Imagina você começa a achar que você não tem competência, não tem condição, né? Um peso. Aí você começa a pensar que os outros vão pensar de mim, mais um peso. O que eu vou fazer com tal coisa? Mais um peso. Quando você começa a olhar, o que você vai fazer? Você vai sentando. Quando você vê, você está sentado no sofá e não tem coragem de fazer. Por quê? Porque o peso da insegurança, da opinião do outro, do sentimento de culpa, da falta de perdão e de um monte de coisa vai te pressionando. E aí você não consegue mais levantar, e aí você começa a se sentir feio, incapaz, triste. E aí o que você faz? Perde a alegria da vida. Então quando você começar a sentir esse peso, começa a tirar ele. Enfrenta. Se der tudo errado, você aprendeu que daquele jeito não dá certo, faz do outro jeito.
Mas o que vão pensar de mim? Que importa o que os outros pensam de você? É importante o que você pensa de você. Porque se você não tiver uma boa imagem tua, como é que os outros vão ter? E o pior de tudo, as pessoas às vezes têm uma imagem tão positiva da gente, a gente tem uma imagem tão negativa. É só perguntar assim, fala assim, fala uma qualidade que você tem e um defeito. O defeito é o primeiro, a qualidade você vai parar para pensar. Não é? Não é isso que acontece? Exatamente. Eu vou pegar um exemplo, mas é bem antigo isso. Tinha um ator no cinema americano, um ator e cantor americano chamado Sammy Davis Jr. Uma pessoa preta, 1,5 m, não tinha um olho, porque tinha sido acidente, tinha um olho de vidro, bem pequenininho. Ele era apaixonado pela Kim Novak, loira, alta, linda, e ela desesperadamente apaixonada por ele. Ele sofreu amarguradamente na época por causa do amor que eles tinham um pelo outro. Ele teve que se casar com outra pessoa, ela o outro, porque não aceitavam o fato da relação deles. Ela era apaixonada por ele. Você vai ver, mas o que esse rapaz tem aí para essa mulher se apaixonar por ele? Ela não tinha razão, ela simplesmente era apaixonada por ele. Eles se amavam profundamente. Então, muitas vezes, né, tinha um outro caso de Jim Fallon, que é uma apresentadora de programa americano, aqui foi uma outra que foi casada com o Tom Cruise, uma loira, fugiu o nome dela, muito bonita também, depois me lembro o nome. E ela foi no programa e falou o seguinte: eu fui na tua casa uma vez e eu estava louca para namorar com você, mas você não me deu atenção. Ou seja, ele perdeu a chance de namorar aquela, qual que é o nome dela? Ela foi casada com o Tom Cruise, uma loira alta. A gente fugiu, não? Nicole Kidman. Ele falou: eu perdi de namorar você. Eu falei: perdi. Eu fui pra lá porque eu queria namorar você. Eu era apaixonada por você. Então, olha só como você perde a oportunidade por achar que você é pequeno. Ou que não serve, que não dá. Tanta gente está apaixonada por você e você não observa porque você não se vê merecedor do amor do outro. Esse é o sentimento da depressão. Eu não me sinto merecedor do amor do outro, dos olhares positivos dos outros. E aí eu começo a me sentir o quê? Ruim. E pior de tudo, tem gente que chega a tal ponto de achar que ele não é merecedor nem do amor de Deus, porque Deus permitiu que tantas coisas ruins acontecessem na vida dele. E não percebeu que tudo aquilo que aparentemente era ruim, na verdade, poderia ter levado a ele a tantas coisas melhores. Porque para você conseguir chegar ao topo de alguma coisa, você tem que se mostrar merecedor, passar as dificuldades, vencer os obstáculos, né? Superar coisas que os outros não superam, para você chegar no pódio. Ninguém chega no pódio em primeiro, não fazendo nada, não passando por dificuldades, não passando por problemas, não perdendo, né? Não sofrendo dores, não sofrendo dificuldades. Ninguém supera, ninguém chega no final de uma existência feliz se não passar pelas dificuldades e agruras do dia a dia. Isso faz parte do processo de crescimento de vida. Quantas pessoas tinham com vocês na hora que vocês começaram esse projeto aqui? Não importa quantos iniciaram, importa quem chegou no final. Quem não chegou no final vai ser esquecido. Mas aquele que chegar no final, no último dia, na última hora, na hora do encerramento desse ciclo, esse é o merecedor, esse é o vitorioso. O que para no meio do caminho é um desistente. Vai ter que começar tudo de novo. E ele poderia ter persistido, insistido, porque chega uma hora que bate um negocinho ruim, mas você supera. E é assim que a gente vai vivenciando, né? Mas tem que aprender a perguntar, tem que aprender a falar, né? Tem que aprender a se gostar. E isso ninguém vai fazer por você se não for você mesmo. Mas faz parte da vida. E quem não quer me seguir, eu vou voltar para buscar uma pessoa. Busca não. Se ele não quer vir, deixa ele lá. O dia que ele quiser vir, vai sair correndo. Aí você para aguardar, esperar ele chegar até você. Mas enquanto ele estiver sentado, não levantado ali, segue em frente.
Na hora que fala, ei, espera que eu estou indo também, aí dá uma paradinha, porque vocês continuam juntos. Mas sentou, não quer levantar, não senta junto não, porque aí você vai ficar parado também. E são essas coisas que vão fazendo com que a gente melhore, né? Se transforme. Mais uma pergunta? Só para encerrar, gente, teve algum lugar aqui na Pará que elas, no caso assim, quem precisar de ajuda pode estar buscando, que seja gratuito? Então, olha, existem alguns locais aqui que eu não sei se estão funcionando. A igreja aqui de cima é que trocou o padre, eu não sei como é que está. Mas tinha os psicólogos que atendiam gratuitamente aqui. Na igreja? Na igreja aqui, durante um bom tempo. É, Santos Apóstolos. Eles atendiam gratuitamente, né? Você pode também ter o CAPS, né? A clínica, a Univeritas tem uma clínica de psicologia que é gratuita para quem for lá. Você pode ir lá se inscrever, né? Os alunos, então você vai ajudar os alunos a melhorarem, eles são monitorados pelos professores e vai ajudar você a crescer, a aprender. Então existem vários locais que você pode procurar ajuda de maneira gratuita e tudo. Qual o problema de você procurar ajuda psicológica, psiquiátrica? Você tem que se conscientizar que vai demorar. Você vai ter que se conscientizar que é um processo de formiguinha. Entendeu? Muitas pessoas vão perguntar para você, para que você está indo lá? Isso não resolve nada. Resolve sim. Mas é formiguinha. Dia após dia. Às vezes você fala, nossa, eu não falei nada, não está aparecendo. É nesse momento que você tem que ter mais persistência e continuar com o processo. Demora. Porque eu falei, ninguém muda 30, 40 anos de vida em 10 sessões. Aqui na UNG também. A Univeritas. Até esses dias, né? É a Univeritas e UNG é a mesma. É a mesma. Eles têm uma clínica psicológica lá. Ainda teve um dia lá no sábado, né? Então você pode ir lá procurar. E existem alguns locais, alguns profissionais atendem gratuitamente, auxiliam, tudo, né? Mas se aparecer outros locais também vou falar também. Agora que eu estou saindo mudando, se algumas coisas a gente dá um toque para vocês. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, um pouco, né? A pensar um pouquinho, a refletir um pouquinho. Né? Então a gente que te agradece, né? Você no seu segundo dia de férias está aqui com a gente, né? Já está lá descansando, na boa, né? Mas a gente te agradece muito. Tá? Então agora agradeço também a nossa parceira ali, ó. Tá firme conosco em todos os momentos, né, Eliana? E a Ângela também, que a gente sabe que elas vão sempre estar com a gente, né? As duas ali, ó, nos apoiando. Pode vir fazer unha, viu, Ângela? Pode vir fazer unha também. Tá liberada, Preciso. Tá, pode vir, na segunda ou na terça. Agora já faz mão e pé, agora já está liberado. Tá, então pra gente encerrar, vamos fazer a nossa prece. Então vamos nesse momento agradecer a Deus e a Jesus e a essa força maior do universo por estar sempre conosco, por nos dar a sustentação necessária para podermos estar aqui hoje, por termos saído da nossa cama com saúde, por termos esse momento maravilhoso de aprendizado. Agradecemos por tudo que temos e por tudo que somos e pedimos para que continuemos fortalecidos, amparados e que possamos ter harmonia e equilíbrio, mas principalmente muita sabedoria para podermos discernir o que é bom e o que é ruim para cada um de nós e que possamos ter um resto de semana abençoado, onde não somente nós, mas todos os nossos familiares, amigos, também possam receber todas as bênçãos divinas. Que assim seja. Graças a Deus, Jesus. Depois eu vou editar esse vídeo e colocar. Gente, vamos juntar e tirar uma foto? Todo mundo. Depois você manda pra mim, viu? Não, vou editar.